Alô comunidade, alô você que está ligado aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Eu sou Edson Mackenzie, o seu hacker de inovação, colunista também a mais do AAA, e hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo especial para vocês para a Semana de Marketing e Vendas para a Indústria. Então fica com a gente que eu estou trazendo uma apresentação incrível sobre inovação aberta na prática. Se você trabalha numa corporação, numa empresa, já deve ter ouvido falar sobre inovação aberta e você não faz ideia de como implantar isso. Chegou a sua hora de entender como que você pode trabalhar e principalmente utilizar esse conteúdo para você. É um prazer falar desse tema porque é um tema que vem cada vez mais crescendo e ganhando popularidade no Brasil, e eu tenho um carinho especial e principalmente um trabalho, uma dedicação por muito tempo de estar estudando esse material para trazer para vocês. De onde vem o termo inovação aberta, né? Mas antes da gente falar sobre isso, a primeira coisa que eu quero falar para você é para cuidar da sua expectativa. Quando a gente começa a falar de inovação aberta, a primeira coisa que a gente pensa é que vai ser uma coisa meio pirotécnica, algo mega complexo, coisas muito cheias, todas elaboradas. E quando a gente percebe na prática, não é bem isso. Na prática, quando a gente para ver inovação aberta, ela é difícil, ela é trabalhosa, ela é complexa e principalmente ela necessita de constância. Quando a gente fala em constância, é porque os seus primeiros resultados necessariamente não vão ser bem-sucedidos, porque é um processo de experimentação. Imagina que você está entrando num laboratório e nesse processo do laboratório você precisa experimentar, conhecer seus próprios limites, conhecer os limites da sua organização e principalmente tentar encontrar um caminho. Imagina que trabalhar com inovação aberta é como se você estivesse trabalhando na NASA e tivesse que descobrir uma nova galáxia. Você não faz ideia do que você vai encontrar lá, você não sabe qual é a temperatura, se é muito calor ou muito frio, você sabe se venta ou se não venta, se tem água ou se não tem. Você precisa fazer o quê? Estar 100% preparado para que você possa enfrentar qualquer desafio. E como você faz isso? Construindo passo a passo os seus objetivos, construindo step by step aonde você quer chegar. À medida que você vai construindo cada um desses steps, você vai mensurando o tempo que você fez isso e a partir daí você consegue aprender aonde você quer atingir. Então, o primeiro passo que a gente tem que falar com vocês é lidar com a frustração. Porque muitas vezes você pode estar com uma expectativa muito grande de que você vai desenvolver algo gigantesco e na prática não é bem assim. Na prática você vai muitas vezes ser questionado muitas vezes por isso. É isso que o professor Henry Shersberg fala muito, né? Fala sobre essa coisa da inovação aberta. Primeiro, né, esse termo, né, é uma nova abordagem para as organizações da pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. É através da utilização de ideias externas em seu próprio processo de inovação. Ao passo que as empresas também disponibilizam para as outras empresas ideias internas geradas por suas equipes de pesquisa. O que isso quer dizer? Muito no passado, a gente acreditava que a inovação ela deveria ser desenvolvida única e exclusivamente dentro da sua companhia. E para isso, algumas empresas começaram a contratar times de inovação e contratar as cabeças mais inteligentes do mundo para desenvolver internamente novos caminhos ou receitas alternativas. E o que se percebeu é que, por mais inteligentes que as pessoas são, elas são apenas poucas pessoas e elas nunca vão ser mais inteligentes do que todo o time e de que todas as pessoas. Agora imagina que assim, se você tem uma empresa com 1000 pessoas e dessa empresa você tem um CEO, você tem 10 diretores, 100 gerentes e todo o resto trabalhando. Se você tem nesse time, por exemplo, um diretor de inovação com um funcionário junto com o CEO, são 3 para 1000. 3 pessoas pensando em inovação para uma empresa de 1000 pessoas não vai dar certo. A probabilidade é muito baixa. O número ideal que você pode ter para chegar num bom patamar de produção de inovação aberta é de 1 para 1. O que isso significa? Que todas as pessoas que estão ligadas diretamente à sua empresa, elas precisam estar pensando em inovação. Elas precisam estar constantemente questionando o status quo do que está acontecendo e, a partir daí, questionando como elas podem se desenvolver cada vez mais. Como a gente consegue fazer isso? A partir do momento que a empresa, cada um na empresa tem as suas funções e muitas vezes a empresa está já exacerbada, está todo mundo já lotado de trabalho. A gente faz a partir daí com a inovação aberta. A gente faz a partir do momento onde que a gente constrói uma estrutura onde você tem esse time de inovação, ele está aberto para que outros funcionários possam vir e sugerir as suas ideias de inovação,
ou até mesmo abrir para que essas pesquisas, essas experiências positivas e negativas possam ser desenvolvidas também por outras empresas, inclusive até mesmo empresas concorrentes. Essa que é a parte legal da inovação aberta. Como eu falei para você, vocês vão errar, e é fato que vocês vão errar. Mas o que interessa é que você consiga ter uma constância, manter o ritmo da inovação. Quando a gente olha os processos de inovação, a gente consegue perceber o quanto ela vem evoluindo nos últimos anos. Quando a gente para fazer um recorte de 10 anos, por exemplo, olhando para os processos das máquinas, dos robôs, no começo elas eram muito embrionárias, elas eram muito arcaicas. O próprio processo dos robôs não era assim muito bem aceito, porque a gente não conseguia entender. E o que a gente diz para você é o seguinte: primeiro eles vão rir de você, vão questionar por que você está fazendo isso. E isso é normal, isso vai acontecer. Então, se você está numa função de diretor, de gerente de inovação, ou se você quer entrar nesse departamento, se você quer lidar com isso, é muito importante que você entenda essa frustração, entenda que vão rir do que você está falando. Por qual motivo? Porque a mente humana ela não consegue perceber um pensamento exponencial. Ela não consegue entender quando algo está mudando com muita velocidade. A mente humana ela é linear. Para que as pessoas consigam compreender o que está acontecendo, você precisa manter a sua constância. E quanto mais você vai se envolvendo com isso, mais você vai entendendo. Porque assim, depois, eles vão perguntar como você fez isso. Essa que é a questão. No começo eles vão rir de você. Depois eles vão perguntar como que você conseguiu desenvolver isso. E olha, não adianta pensar que isso acontece só em países desenvolvidos, só em grandes corporações. Isso acontece a todo tempo. Para que você consiga perceber isso, você precisa começar a perceber e principalmente começar a se envolver com até as próprias terminologias. Hoje, a gente fala muito sobre innovation, né? Inovação e principalmente innovation hacks. A gente fala muito de hacks. Quase tudo que a gente fala hoje é eu tenho um hack para isso, um hack para aquilo. O significado da palavra hack significa resolver problemas de maneira inteligente, né? Resolver problemas de maneira criativa. Então, quando a gente olha para a palavra hack, né? E hoje foi uma forma que eu encontrei de me posicionar também para as pessoas. Eu passei alguns anos da minha vida zapeando entre ser um consultor, ser um especialista de inovação, ser uma pessoa que provocava a inovação. E a melhor forma que eu encontrei de mostrar para as pessoas o que eu faço é falar para elas que eu sou um hacker. Né? Que isso faz com que as pessoas cada vez mais entendam o que significa a palavra hacker. Quanto mais eu evangelizo a palavra hacker, e principalmente o que um hacker faz, na realidade o hacker é a pessoa que resolve o problema de maneira criativa e inteligente. Só que eu não sou um hacker de computador, como nosso subconsciente acaba imaginando, o cara que fica ali atrás do computador resolvendo vários problemas. Eu sou um hacker de inovação. Eu entendo processos, eu entendo metodologias, eu pesquiso como a mente humana se comporta e a partir daí eu trago para elas simplificações de termos, e principalmente posicionamentos que muitas vezes as pessoas acham que são complexos. Um exemplo do que eu quero dizer para vocês é quando a gente fala, por exemplo, da palavra hack. Eu já falei para vocês agora, mas como eu disse, né? A palavra hack significa resolver problemas de maneira inteligente. Mas como que eu posso fazer um hack na sua cabeça agora para que você entenda exatamente o que é um hack? É quando eu pego a palavra hack e faço a minha tradução dela, que para mim é uma gambiarra. Só que eu não estou falando de gambiarra no modelo que você cria uma coisa improvisada que fica definitiva, não é isso. É um improvisado que você aprende com ele. É um improvisado que você, à medida que você improvisa, que você cria um jeito simples, rápido e barato de poder prototipar algo, as pessoas passam a entender o que você quer dizer e a partir daí você consegue sistematizar e melhorar isso ao longo do tempo. Então esse é meu trabalho, simplificar coisas de maneira inteligente, de maneira criativa e que fiquem na sua cabeça. Eu, por exemplo, eu adoro falar também que existem várias maneiras de inovação, inclusive a inovação aberta no Brasil. A gente tem diversos engenheiros pensando em muitas coisas e desenvolvendo equipamentos para andar fora do país. Aí vem o seu Zezinho, lá de Arapiraca, e ele desenvolve esse caminhãozinho aqui, ó, todo cheio de articulação para andar em terrenos completamente acidentados. Imagina, esse cara tem que ir para a NASA, esse cara tem que ajudar a desenvolver os carrinhos que vão andar em outros países. Olha só como ele consegue desenvolver e como esse caminhãozinho consegue andar, né, em ambiente tão enlamaçado, né, como a gente está aqui.
Então, a inovação, ela não necessariamente precisa ser algo que está ligado na tomada. A inovação ela é um processo constante. Eu costumo dizer que a inovação é como a natureza. Ela precisa de aprendizagem e adaptação. A natureza ela não se importa se algo está no seu caminho. Ela vai lá e ela se adapta, ela estuda, ela tem paciência para poder se organizar para atingir os seus objetivos. Então, é isso que você vai fazer a partir de agora quando você tiver uma ideia de negócio, quando você tiver uma ideia de receita alternativa para a sua empresa. É isso que você vai fazer a partir de agora. Você vai pensar em como você consegue adaptar a sua ideia de um jeito simples, rápido e barato, como para você conseguir prototipar isso e principalmente convencer os seus pares, a sua gerência, a sua diretoria, que aquela alternativa, aquele modelo pode funcionar. Muitas empresas que hoje elas já entenderam que não necessariamente elas precisam desenvolver um projeto para um protótipo que precisa de milhões, de muito dinheiro. Muitas vezes elas conseguem buscar uma startup que tem algo naquele sentido, naquele caminho, que elas conseguem prototipar e a partir daí também elas conseguem, às vezes quando elas conseguem querer experimentar algo, elas vão para espaços como esse. São espaços abertos, de inovação aberta, são coworkings, são espaços que você permite desenvolver e se conectar com outras cabeças, porque aí volta naquela conta que eu falei, para potencializar, chegar mais perto possível do 1 para 1. Quando você vem para um espaço de inovação, onde você tem outras mentes pensando, esse ambiente ele cria densidade. E essa densidade provoca que você consiga ter ao mesmo tempo adaptação do seu próprio dia a dia e aprendizagem com tudo que está acontecendo. Tá? É importante falar também que quando você começa a entrar nesse ritmo de inovação aberta e você começa a criar receitas alternativas e também simplificar os seus processos de inovação, você entra num modelo que a gente chama de organizações exponenciais. As organizações exponenciais, elas conseguem olhar para o caminho que as empresas estão fazendo e principalmente desenvolver caminhos alternativos para que elas possam potencializar essa saída. Então, uma organização exponencial, ela tem total capacidade de se desenvolver e de poder multiplicar o seu tamanho. É isso que a gente espera de uma startup. Um negócio tradicional, para ela dobrar de tamanho, dobrar de faturamento, necessariamente ela precisa dobrar a sua infraestrutura física e também dobrar a sua infraestrutura de custos. Uma empresa que está buscando inovação aberta, que está acertando e que está se tornando uma empresa exponencial, ela consegue dobrar, triplicar, quintuplicar a sua infraestrutura, suas linhas de receita, sem necessariamente dobrar, ou triplicar ou quintuplicar a sua infraestrutura e, evidentemente, os seus custos. Ela consegue potencializar, criar uma curva exponencial de faturamento, ao mesmo tempo que ela cria uma crescente linear de despesas. É por isso que a gente olha para esse modelo. Mas é importante que você entenda que, como eu falei para vocês, vou voltar nesse ponto de novo, que é quando a gente trabalha com inovação, principalmente trabalhar no modelo de inovação exponencial, a gente precisa passar por esses 6 estágios. A gente começa no processo de digitalização, né? A gente começa querendo digitalizar absolutamente tudo. Um segundo passo, a gente acaba se decepcionando, que é isso que eu venho falando até agora para vocês. E quando você consegue encontrar um equilíbrio entre a digitalização e o que você consegue digitalizar, o que você não consegue, né, lidar com as suas decepções, você passa a trabalhar no modelo incremental da inovação e a partir daí o último ponto é a disrupção. Você acaba quebrando alguns conceitos, quebrando esse conceito de disrupção da inovação, você consegue mudar, inclusive, o comportamento das pessoas. A grande maioria das empresas que estão entrando nesse modelo exponencial hoje, elas já entenderam que não faz mais sentido elas terem um espaço físico só delas. Elas entenderam que elas podem e devem trabalhar de maneira aberta. Inclusive, existem alguns movimentos que estão crescendo cada vez mais. Eu aconselho a você pesquisar, chamado Remote First. Por mais que a empresa seja muito pequena ou uma empresa muito grande, todo funcionário tem sempre um comportamento de trabalho remoto. E aí, ir para o escritório passa a ser algo opcional para ele, passa a ser uma necessidade dele para estar com seus coworkings. E um ponto positivo para o trabalho remoto é que quanto mais trabalho remoto você faz, mais as empresas começam a documentar e automaticamente elas começam a ganhar mais velocidade nas entregas, porque as pessoas passam a trabalhar por resultados e não pelo esforço de entrega. Quando você começa a fazer isso, para de fazer sentido de você ter alguns patrimônios, como, por exemplo, você ter o seu próprio escritório, você ter carros da empresa.
Então você passa a ter uma desmonetização. Se o teu custo de operação cai, automaticamente o teu preço de venda ele cai. Se esse preço está caindo, acontece uma desmonetização. A palavra desmonetização vem de monetização, que é de monetize, né, de money em inglês, e a gente desmonetiza, a gente tira o preço das coisas. Porque como o seu custo cai, automaticamente esse preço cai. E se o preço cai, ele pode cair até um determinado patamar de você simplesmente desmaterializar. Se você começar a perceber, foi o que aconteceu com as câmeras. Nos últimos anos, as câmeras digitais, os aparelhos telefones e as agendas eletrônicas, elas caíram tanto de preço, mas tanto de preço, que todas elas se difundiram no seu smartphone. Então hoje você consegue ter uma série de ferramentas, uma série de recursos num único aparelho. Esse é o grande desafio, o grande barato de quando você entra nessa coisa da desmaterialização. Algumas coisas que faziam total sentido existir fisicamente, hoje elas param de fazer sentido. E uma outra coisa que acontece com isso é quando a gente passa a pensar hoje na grande quantidade de jovens que não querem ter carro, né? Eu lembro que na minha juventude, o grande ápice de você ser bem-sucedido era quando você fazia 18 anos e você tinha o seu próprio carro. E se você conseguia manter o seu carro. Então isso era um grande ápice. Hoje em dia a juventude não quer ter mais carro. Ela quer ter um cartão de crédito e um telefone bom para que ela possa pedir o seu carro aonde ela estiver. Então isso você desmaterializa. Então não existe mais a necessidade de você ter carro. Passa a você ter a necessidade de usar carros. E se você faz isso, cada vez mais pessoas conseguem utilizar esse tipo de serviço, então você começa a democratizar. Acontece a democratização a partir da inovação. Então esses são os 6 pontos que você precisa ter sempre em mente. Digitalização, decepção, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. Dando continuidade na nossa apresentação aqui para você nesse webinar, eu quero falar um pouco sobre as startups, né? Um tema que eu adoro falar é sobre como as startups estão transformando as organizações. É legal você ter isso em mente, porque na verdade isso aqui não é uma frase imperativa, na realidade é uma pergunta. Como que as startups estão transformando as organizações? Eu falo isso porque por mais que eu tenha essa resposta, por mais que eu saiba, pode ser que eu falando essa resposta para você agora, quando você for assistir esse vídeo, já seja outra completamente diferente. Porque hoje esse mercado é um mercado de adaptação. Quando a gente vai trabalhar com inovação aberta, em especial, quando a gente vai trabalhar olhando para as nossas necessidades, para as nossas dores, a gente não consegue entender exatamente tudo o que está acontecendo. Eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente encontrar uma startup que não tem um problema definido do que encontrar uma empresa que tem um problema cujo não exista uma startup que pode resolvê-lo. As startups elas estão trazendo novos modelos de trabalho, não só novos modelos de trabalho, mas elas estão trazendo novas formas da gente olhar para a nossa própria operação. Mas afinal, o que são startups? Bom, o termo que eu gosto de falar sempre é que startups elas são empresas, como qualquer outra. São empresas nascentes, adaptáveis, com forte inovação, em busca da validação de modelos de negócios sustentáveis, escaláveis e disruptivos. Quando a gente olha para isso aqui, a gente passa a entender muito mais como funcionam as startups, tá? Elas são empresas nascentes, elas são novas. E por isso que elas são novas, elas ainda estão adaptando, elas estão entendendo qual é o seu lugar no mundo. E elas estão em busca de um jeito de ganhar dinheiro. Elas estão em busca da validação do seu próprio modelo de negócio. E não pode ser qualquer modelo de negócio. Ele precisa ser sustentável para ela e para a sociedade, para o ambiente, para o mercado que ela está inserido. Precisa ser escalável, que é isso que eu falei agora há pouco. Ela precisa dobrar, triplicar de faturamento dentro de um período, sem necessariamente dobrar e triplicar os seus custos. E ela precisa ser, ou então buscar o máximo possível ser disruptiva. Quanto mais disruptiva ela for, mais a gente consegue atingir esses resultados. Eu gosto de falar que, independente de qual seja a sua função, de qual seja a sua capacidade ou da sua formação, você precisa ter 2 grandes habilidades, independente do que você está fazendo hoje na sua empresa, para trabalhar com inovação. Uma delas é a criatividade. Se você começa a olhar para a criatividade, você começa a entender vários caminhos de desenvolver os trabalhos e encontrar formas alternativas de execução das suas funções. E a outra é a experimentação.
E quando a gente fala de experimentação, a gente está indo para uma experimentação cada vez mais lógica. Se a gente fosse desenvolver, botar isso hoje numa função que fica clara para todo mundo, seria legal que todas as empresas tivessem duas únicas funções. Um designer ou um desenvolvedor, tá certo? Quando eu digo criatividade ou designer, eu digo que a gente olha para esse modelo onde você consegue ter processos criativos, ideias criativas, fluxos criativos, olhar para todas as ferramentas visuais de criatividade, em especial de pensamento visual, e a partir daí desenvolver a sua entrega. Se você não é uma pessoa criativa, se você não tem essa essência da criatividade no seu dia a dia, na verdade você tem desde a sua infância, só que você pode não ter trabalhado ela, você pode se sentir mais confortável do lado da experimentação, do lado da lógica, do lado dos números, do lado das análises. E também está tudo bem. Então você pode se aprofundar disso. Meu primeiro conselho é, faça um curso de programação básica. Você pode aprender sobre frameworks ou você pode simplesmente aprender sobre HTML, aprender ferramentas que hoje são extremamente necessárias no dia a dia. Entender como os computadores funcionam. Em especial, entender o if e o else. Ou se esse caminho ou aquele caminho. Quando você passa a entender o if e else do lado da experimentação, do lado da lógica, você passa a ter uma cabeça diferente. A sua mente ela passa a olhar para maneiras mais processuais, por caminhos e para fluxos ótimos de desenvolvimento. Então, fica aqui meu conselho. Independente de qual seja a sua função, do seu cargo ou dentro da hierarquia da sua companhia, aconselho a você a olhar para esses dois caminhos. Ou o caminho da criatividade ou o caminho da experimentação lógica. Olhe para isso, que eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Hoje, a grande maioria das empresas elas trabalham no modelo tradicional. Quando a gente fala desse modelo tradicional, significa a gente tem uma estrutura hierárquica padrão, um modelo que a gente chama de waterfall. Se a gente pega esse modelo waterfall e analisa ele com um pouco mais de profundidade, a gente entende que ele trabalha num modelo centralizado, onde você tem uma única pessoa no centro no centro da tomada de decisão e ela explana isso para todas as outras áreas. Esse é um modelo que funcionou muito bem na Revolução Industrial. Funcionou onde você precisava colocar muitas pessoas para dentro para começar a operar dentro de métodos e padrões. Funcionou e deu muito certo no último século. Só que, porém, nesse novo tempo, ela não faz mais sentido. Um outro ponto que eu acho muito maluco que está acontecendo é que as empresas mais inovadoras do país, elas ainda olham para o modelo descentralizado. Quer dizer, elas constroem núcleos de trabalho. O que são esses núcleos de trabalho? Elas começam a achar que o melhor modelo é você trabalhar com células. Só que acontece, quando você trabalha nesse modelo, você continua sendo um modelo centralizado. Você só delega a centralização para uma outra pessoa. Então você passa a ter diretores e gerentes que passam a coordenar outras pessoas. E você não abre espaço para que essas outras pessoas passem a pensar. Imagina se o seu corpo humano você precisasse que dizer sempre para o seu coração o que ele tem que fazer, dissesse para o seu intestino o que ele tem que fazer, dissesse para o seu coração o que ele tem que fazer. É uma loucura. Não dá para trabalhar assim. A gente tem que pular esse modelo. A gente tem que sair desse modelo centralizado, que a gente acha que a evolução é o descentralizado. Não é essa a evolução. A evolução é sair, o modelo inovador é você sair do centralizado, pular direto para o modelo que a gente chama de distribuído. O que é esse modelo distribuído? Onde toda a sua cadeia trabalha interconectada. Onde você tem cada uma das pessoas que estão trabalhando na sua estrutura, na sua infraestrutura, conectada com as outras, tomando as suas próprias decisões. Elas conseguem entender que o que está no topo da cadeia não são pessoas, e sim são objetivos organizacionais. Quando você tem muito claro qual é o objetivo organizacional, tudo que está abaixo disso passa a ser muito mais fácil de compreender, porque você passa a entender para qual caminho você está seguindo. Então é importante que você entenda que o principal modelo é você sair do modelo centralizado para o modelo distribuído e não do modelo centralizado para o descentralizado. Para isso você vai precisar de equipe. E a equipe é um dos pontos mais importantes para que você possa trabalhar cada vez mais a inovação aberta na sua empresa. Eu digo isso porque quando a gente fala sobre esse modelo, a gente precisa entender que a equipe ela é a chave para tudo que você está fazendo.
Só que a gente está trabalhando com um time que vem do mercado tradicional, que foram contratados e e elas estão junto com você por suas hard skills, por coisas que elas aprenderam na faculdade. É importante, é importante. Todas as decisões que elas tomaram trouxeram elas até aqui. Só que isso não garante que elas vão continuar tomando as mesmas decisões e seguindo daqui para frente. Então, qual é o meu conselho? Que você comece a olhar para outras funções, em especial entender quais são as diferenças entre as funções nas corporações para as startups. Por exemplo, um profissional hoje, ele é remunerado, numa corporação, ele é remunerado de acordo com o mercado, né? Então você olha lá quanto que é a remuneração dele média no mercado, você entende essa remuneração média e a partir daí você começa a pagar essa pessoa por isso. Um outro ponto é quando você avalia esse profissional pela sua quantidade de decisões acertadas. Então, quanto mais decisões acertadas ele toma na corporação, mais alto vai ser o seu poder de influência e mais alto vai ser o prestígio que ele tem na corporação. E o terceiro ponto, ele é contratado por habilidades específicas. Ele é contratado porque ele é um bom gestor, ele é um bom programador, ele é um bom designer. Então, ele é contratado por essas funções. Quando a gente passa para as startups, primeiro que as startups não têm a mesma quantidade de recursos, então elas precisam se adaptar. E quando a gente vai para a startup, a gente percebe que o modelo é diferente. Na startup, você não é contratado pelo que você custa, não é o dinheiro que é importante. Quem trabalha numa startup trabalha por 3 quesitos: conhecimento, reconhecimento e grana. Então, quando você trabalha por conhecimento, reconhecimento e dinheiro, as pessoas passam a ter uma dedicação diferente. Elas não estão ali só pela grana, elas estão ali porque elas querem ser reconhecidas e elas estão ali também porque elas querem aprender durante o processo. Um outro ponto, numa startup, as pessoas elas são avaliadas por decisões executadas e não por decisões acertadas. Isso significa o seguinte: quanto mais decisões você executar numa startup, independente de estarem certas ou erradas, melhora o seu prestígio, melhora a sua influência. Significa que você vem ganhando experiência. E por último, você não é contratado pelo que você sabe, você é contratado pela sua capacidade de aprender. Então, esse, para mim, é um dos maiores segredos dos times que trabalham com inovação. Elas não são contratadas pela sua capacidade, pelo que elas sabem, e sim pela sua capacidade de aprender. Tá certo? Por mais que hoje em dia a gente trabalhe nas empresas, e o que é engraçado é que a gente continua contratando as pessoas por suas hard skills e demite elas pelas suas soft skills. A gente contrata pessoas pelo que elas sabem e a gente demite as pessoas pelo seu comportamento. Isso é muito engraçado e ainda assim a gente continua contratando da mesma forma. É importante que você entenda que quanto mais você infla a sua estrutura, se você infla demais, você tem a tendência de murchar na primeira crise. Agora, se você cresce, se você se fortalece, você pode passar pela crise que for, que o seu time vai estar antenado. Então, fica meu conselho: tenha 2 só funções. Ou você atende o cliente, ou você atende quem atende o cliente. Eu gosto de dizer também que existem novas funções nas empresas exponenciais e elas estão todas baseadas em Hs. Começando pelo hacker. Já falei para vocês que o hacker ele está muito mais ligado a esse cara do desenvolvimento técnico, tecnológico, um programador, esse cara que tem um raciocínio lógico de tudo que está sendo executado. O hacker não necessariamente precisa estar num time de tecnologia, ele pode estar na administração, ele pode estar na gestão financeira. Então o hacker é esse cara que consegue estar constantemente olhando para a lógica e questionando a lógica e como que ele consegue quebrar a lógica de como as coisas estão acontecendo. O segundo é o hipster, está muito mais ligado hoje ao criativo, está muito mais ligado hoje ao cara que faz o design, à pessoa do produto, à pessoa que quer cuidar da apresentação do seu produto. O terceiro é o hyper. O hyper é o cara que cuida da experiência. Ele consegue fazer uma relação entre o hacker e o hipster. O hyper, ele consegue transitar muito bem por essas 2 funções e principalmente dar suporte para a minha função, que é o hustle. A função do hustle, basicamente, ela é muito próxima de um vendedor. A diferença é que, enquanto um vendedor tenta te vender e se ele não consegue, ele tenta vender para o outro, o hustle ele tenta te vender. Se ele não consegue te vender, ele tenta entender por que você não quis comprar. Quais os motivos que você não quis comprar, ele coleta todas essas informações e leva para o time, para que o time possa remodelar toda a operação. Para mim, isso aqui é um dos grandes segredos das organizações exponenciais e eu espero que ajude você também. Dando continuidade, a gente olha agora para essas coisas que eu já falei para vocês sobre é sempre importante lembrar. Eu imagino que muitas vezes a gente pensa que, nossa,
isso não é para mim, isso não vai funcionar na minha empresa, meu chefe nunca deixaria isso, eu tenho problemas que ninguém consegue resolver. Só lembrando mais uma vez, é muito mais fácil você encontrar uma startup que não tem um problema definido do que você encontrar uma empresa que tem um problema cujo não existe uma startup no mercado que consiga resolver. A gente tem centenas de milhares de startups com centenas de milhares de soluções diferentes e com certeza uma delas vai atender um pedaço do seu negócio, um pedaço da sua empresa. A gente está vendo toda essa revolução das fintechs por um motivo muito simples, porque cada startup fintech resolve uma dor muito pequena que um banco muito grande às vezes deixa passar para lá. Ou ela é uma startup que está hoje olhando para o sistema de documentação, digitalização da documentação, ou ela é uma outra startup que está trabalhando no sistema de aprovação de crédito, ou ela é uma startup simplesmente que faz conexão entre pessoas que querem comprar e querem vender. Então, cada uma delas tem a sua função específica. Se a gente olhar para o banco como uma grande instituição que precisa prover todas as soluções, a probabilidade dela resolver isso é muito baixa. Por isso que eu digo para você, é muito mais fácil encontrar uma startup que não tenha um problema, ela não saiba por que ela existe, do que encontrar uma empresa que tenha um problema cujo não existe uma startup que pode resolver isso. Por isso que eu digo que a inovação não necessariamente ela precisa estar ligada na tomada. A inovação ela está muito mais ligada aos processos, ao comportamento, ao seu modelo de pensamento. Se você olha assim, a probabilidade de você conseguir encontrar o seu dia a dia, encontrar os seus pares e principalmente parar de ter medo do que você vai encontrar é muito grande. Esse para mim é um dos maiores segredos na hora de começar a produzir e trabalhar com inovação aberta. É você enfrentar os seus desafios diários de inovação e principalmente enfrentar as suas próprias habilidades. Essa aqui é uma lista do Fórum Econômico Mundial sobre as habilidades do futuro. Tem dezenas delas, mas o que me chama muita atenção são as habilidades que estão em crescimento. Porque quando a gente olha para as habilidades de crescimento, elas têm uma característica específica. Quando a gente também olha para as habilidades que estão em declínio, elas estão muito mais ligadas à destreza manual, à capacidade verbal de memória, à matemática, escuta ativa, controle, qualidade, segurança, gestão do tempo. Essas habilidades, elas estão caindo. Agora, se você quer se tornar um profissional do futuro, um profissional que está antenado, principalmente um profissional que está capacitado a trabalhar com inovação aberta, você precisa ter essas capacidades que eu resumi em habilidades inerentemente humanas, como a criatividade, originalidade, iniciativa e liderança se tornam essenciais. Quero dizer que num ambiente onde a gente tem máquinas para absolutamente tudo, onde todos nós hoje não somos mais homo sapiens, e eu digo para você por que isso, porque a definição de homo sapiens são seres pensantes. E muitas vezes a gente para de pensar, a gente terceiriza o ato de pensar para um equipamento eletrônico. E se você olhar a definição de ciborgue, se você não consegue viver sem equipamento eletrônico a mais de 1 metro do seu corpo, você já é um ciborgue. Então, meu conselho para você é que tente ser o menos ciborgue possível. Tente ser o mais humano possível. Que em breve as máquinas vão ter a mesma capacidade de processamento cerebral dos seres humanos, mas elas não vão ter a sua capacidade de criatividade, originalidade e principalmente iniciativa e liderança. Se você quiser tirar um pouco da prova real do que eu quero dizer para vocês, te aconselho a entrar nesse site aqui, se chama Will Robots Take My Job, que é quando um robô vai tomar o meu emprego. Digita lá a sua função, advogado, médico, e ele vai te dizer em quanto tempo, a partir das pesquisas, a partir de tudo que está sendo publicado, publicado no nosso tempo, sobre quando um robô vai tomar o seu emprego. Hoje a gente está produzindo esse conteúdo para você aqui, a gente tem câmeras, a gente tem pessoas aqui ajudando a produzir, mas a gente já sabe que existem câmeras de robôs. A gente já sabe que existem câmeras que é só você ligar e automaticamente ela coordena a luz, coordena o volume do microfone, ela consegue, mesmo se eu me mexer, ela já consegue mexer junto comigo. Por isso que eu digo para você, o que vai diferenciar você dos robôs é a sua capacidade de criatividade, originalidade e principalmente liderança. Olhem para isso. Se você olhar para isso, você vai começar a perceber que existem muitos problemas e que você pode resolvê-los. Então é o seguinte, se você não está em busca da solução dos problemas da sua empresa, você é parte do problema. Olhe profundamente para isso. Olhe com todo o carinho que você puder para isso. Não tenha medo de enfrentar os problemas. Não tenha medo de enfrentar, inclusive, as suas próprias frustrações. Porque, aos poucos, se você consegue encontrar e isolar um problema específico, você consegue entregar bastante resultado. E um outro conselho para você.
O segredo, o sucesso estão nas raspas e restos. O segredo do sucesso de uma empresa inovadora está onde ninguém quer trabalhar. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado das outras pessoas. Agora, se você faz o que ninguém faz, se você está olhando para as raspas e para os restos, você vai ter resultados que só você tem. Algumas dicas para você? Bom, motivos para fazer inovação aberta: aprender a desaprender para acessar novos conhecimentos. Compartilhar conhecimentos reduz o risco e o custo efetivo total da inovação. Acelera o processo de aprendizagem, colaboração e cocriação. Outros pontos para que você possa trabalhar com inovação aberta: foco. Descubra qual que é a sua tese e se ela está de acordo com os planos da companhia. Pode ser que você não esteja alinhado, que sua ideia de inovação não esteja alinhada com as ideias de inovação da companhia, e está tudo bem. Aí você pode tomar a decisão de continuar na sua empresa, ou criar um projeto de inovação alinhado com a companhia, ou simplesmente trocar a empresa, porque o mercado está sempre em busca de pessoas com capacidade de inovação. Um outro ponto interessante é você trabalhar o seu relacionamento, criar uma rotina de estudos, atualização e mantenha sempre todos informados sobre seus aprendizados. E aí uma métrica que eu gosto de trabalhar é OMTM, que é One Metric That Matters, né? Uma métrica que importa. Sempre tente contar uma única coisa que seja inteligente, uma única coisa que seja importante para as pessoas. Se você contar essa coisa inteligente, essa coisa importante para as pessoas, cada vez mais as pessoas vão ver você como uma referência e cada vez mais você vai estar aberto a encontrar inovação para os seus pares, para tudo que você está querendo entregar. Participe desses eventos, eles são incríveis, mas também se dedica a tangibilizar ao menos num e-mail que você aprendeu. Sempre que você participar de uma atividade, mande pelo menos um e-mail para os seus colaboradores, para os seus pares, dizendo quais são as atividades, são as coisas que você está aprendendo. Hoje no meu time, por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp e todas as segundas-feiras a gente conta para as outras pessoas como foi o final de semana e quais foram as atividades que a gente tem feito e como que a gente tem aprendido no dia a dia, tudo que a gente está aplicando. Isso é muito bacana porque a gente passa a compartilhar o conhecimento. E atenção, pode ser que as pessoas não queiram receber e está tudo bem. O não é um ponto importante. Você precisa aprender a ouvir e também aprender a dizer. Pode ser importante que você tenha que começar a dizer não para algumas coisas. Não para participação de eventos, não para poder colaborar, e está tudo bem, está tudo certo. Desde que você tenha isso muito claro na sua cabeça. Você não precisa agradar todas as pessoas, tá bom? E também toma muito cuidado para não fabricar urgência. Muitas vezes você está tão empolgado querendo falar de inovação, querendo provocar inovação, que você simplesmente fica fabricando urgências com datas fechadas. Isso nem sempre é legal. As pessoas percebem isso. Então você pode aprender muito mais sendo colaborativo. Bom, eu tenho muito mais coisa para falar para vocês. Esse tema é um tema interessantíssimo. Ele é um tema que mexe muito comigo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui algumas notas mentais, coisas que eu gosto. Eu vou ler para você rapidamente, mas se você quiser ter acesso a esse material, você pode acessar o meu site, que é omac.com.br/oibr, ou você pode entrar em contato com o time do AAA, mandar mensagem para a gente, que a gente vai mandar esse material para você também, tá bom? Então, dentre as minhas notas mentais o seu CPF ele vem antes do seu CNPJ. Sempre preze pela sua sanidade física, mental e pela sua saúde também. Se você não fizer, pode ter certeza que alguém vai fazer. Você é uma startup e entenda qual que é a sua missão. Não tenha medo de perder seu emprego. Trabalhe o que não falta. Mudanças são spoilers do futuro. Então, aceite as mudanças. Um bom negócio precisa ser bom para todos, para você e para todo mundo. Coloque-se sempre em condição de dizer não. Tenha sempre essa condição. Nunca perca isso. Inovação é um processo de tempo integral. Tenha atenção às rotinas da empresa que dependem de você. Se você tem um time e outras pessoas que dependem diretamente de você, cuidado, porque você vai precisar dedicar tempo a isso e você não pode ter um cobertor curto de descobrir um lado e descobrir outro. Tudo tem seu tempo, desde que não demore muito. Então, execução é a chave. Toda interação pode ser positiva para o seu negócio e carreira. Então, provoque o máximo de interação que você puder. Por fim, eu quero dizer que esse processo de inovação ele é excelente, mas a gente muitas vezes atribui inovação à criatividade. Só que criatividade, ela nada mais é do que iniciativa. Inovação, ela é acabativa, ela é entrega, ela é resultado. Tá certo? Gente, obrigado. Cultivem a cultura do feedback.
podem mandar feedback para mim, podem entrar em contato, podem me buscar nas redes sociais, vai ser um prazer conversar com você e principalmente, criem a cultura do feedback. Se você não sabe na cultura do feedback, você pode fazer 3 perguntas para as pessoas. E as 3 perguntas são: que bom, que pena e que tal? Que bom que foi assim, que pena que aconteceu desse jeito e que tal se fosse dessa outra maneira? Então, se você trabalha essas 3 perguntas, que bom, que pena e que tal, com certeza você consegue começar a provocar as pessoas a ter uma melhor cultura do feedback, tá bom? Tentem sempre entregar cada vez mais. Quanto mais vocês entregarem para as pessoas, mais elas vão gostar de você. Bom, já falei para vocês, mas repetindo, se você quiser pegar essa apresentação, pode escanear esse QR Code ou então acessar o meu site, né, que é o mac.com.br/Oi na Prática, que a gente manda esse material para você, tá bom? Galera, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ter acompanhado essa nossa apresentação até aqui e eu espero que você faça muitos bons negócios e que você possa dar um shift na sua carreira em breve. A gente se vê e obrigado por acompanhar.